Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então aí para a nossa correção aqui do nosso segundo simulado para a prova, né? Quem está se preparando aí, estudando para a prova de Juazeiro do Norte da Prefeitura. Tá certo, gente? Então, não esqueçam, se tu ainda não fez o simulado, entra no site jorgebart.com.br, te inscreve e faz o simulado. E na sequência, acompanha aqui a resolução. Para quem já fez, então vamos fazer aqui a resolução. Muitos de vocês, eu sei que conversando aí pelas redes sociais, sei que a maioria vai acabar assistindo essa aula gravada e não ao vivo. Mas o importante é fazer o simulado e depois acompanhar questão por questão a correção. Quem está me conhecendo agora, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, me segue no Instagram que eu coloco dicas diariamente sobre raciocínio lógico e matemática para concursos públicos, tá certo? Então vamos começar o nosso simulado, a nossa primeira questão. A primeira questão, nós temos o seguinte: uma embalagem de 14 quilos de ração para animal doméstico indica a seguinte tabela de recomendação de uso. E aí tu tem aquela tabela ali, que aparece a massa do animal e a quantidade diária de xícaras de 80 gramas. E ali tem então a massa que vai até 7, acima de 7 a 12, de 12 a 18 e acima de 18. Seguindo a recomendação de uso da tabela, uma embalagem de ração será suficiente, aliás, para alimentar um animal de 13 quilos por no máximo quanto tempo? Então, olha só, gente, uma questão aí da parte da matemática básica que a gente tem que cuidar da interpretação. Como a pergunta é, seguindo a recomendação de uso dessa tabela, que vocês têm aí também o enunciado aí na tela de vocês, uma embalagem de ração será suficiente para alimentar um animal de 13 quilos no máximo. Gente, se tu quer que a ração dure o máximo, tu tem que dar o mínimo de ração, correto? Então, olha só, qual é o peso, qual é a massa desse animal? 13 quilos, e tu quer que dure o máximo, tá certo? Então, não esqueça, o peso do animal é esse aqui, e tu quer que a ração dure o máximo. Para ela durar o máximo, nós teremos que dar o mínimo de ração. Então vamos lá. Indo na tabela, essa massa do animal se encontra de 12 até 18. Então, de 12 até 18, a recomendação é 3 xícaras e meia até 4 xícaras e meia. Mas como nós queremos que dure o máximo, gente, então nós vamos pegar, tem que dar a quantidade mínima para durar o máximo, e a quantidade mínima diz que é de 3 xícaras e meia. Então vamos supor, ó, posso até desenhar assim, vamos desenhar aqui como se isso aqui são as xícaras. E cada xícara dessa contém quanto? Tu tem ali na tabela. Cada xícara é de 80 gramas. Se é 80 gramas, gente, então essa xícara tá cheia. Tu vai ter aqui 80. Aqui tu vai encher 80 gramas. Aqui tu vai encher 80. E são 3 xícaras e meia. Então aqui tu pega a metade. A metade são 40. Bom, fazendo esse somatório, gente, 80 mais 80 mais 80 mais 40, então isso aqui vai nos dar 280 gramas, tá? Então, somando aqui, vai dar 280 gramas. Isso aqui, a pessoa, então, vai ter que dar, né, diariamente ao seu animal lá, essa quantidade de ração para que esse pacote de ração dure o máximo. Qual é a quantidade de ração que tu tem num pacote? No enunciado, no início, aparece que é 14 quilos. Lembrando, gente, não esqueçam que 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 14.000 gramas. Ah, mas por que, Bart? Porque 1
quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Então essa relação aqui é importante. Por que eu coloquei aqui em gramas? Porque eu sei que diariamente tem que ser dado 280 gramas. Então agora, para saber qual é a quantidade que vai durar essa ração, basta a gente pegar o total, que são esses 14.000, e dividir por 280. Ou seja, eu quero saber quantas vezes esse 280 cabe nos 14.000. Então, nós vamos fazer as simplificações aqui. Ficamos com 1.400 dividido por 28. E fazendo essa divisão, gente, isso aqui vai nos dar 50. Então, vai durar 50 dias. Fechando a alternativa letra D, Dinamarca. Então, recapitulando, gente, essa primeira questão, uma questão relacionada aí à parte da matemática básica, que envolve então a interpretação. Como tu tem uma quantidade de ração, e essa quantidade de ração no pacote é 14 quilos, e tu quer que essa ração dure o máximo. Para durar o máximo, tu tem que dar o mínimo de ração diariamente. Claro, no que ele recomenda ali na tabela. Então, como o peso do animal era de 13 quilos e eu quero que essa ração dure o máximo, eu tenho que dar a quantidade mínima. E a quantidade mínima é aquela que eles colocaram, 3 xícaras e meia. Então, 3 xícaras, cada xícara de 80, 80, 80 e aquela metade 40. Somando, isso aqui é o que tem que ser dado diariamente. Tá, mas qual é a quantidade de ração que nós temos? Nós temos 14 quilos, que é a mesma coisa que 14.000 gramas. Então, para eu fazer a divisão, eu tenho que estar na mesma unidade. Então, dividindo 14.000 por 280, nós vamos chegar em 50. Lembrando, eu posso cortar esse zero com esse zero. E aí eu fiquei com 1.400 dividido por 28. E aí, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 50 dias. Fechou, gente? Então vamos para a segunda questão.